E antes de chamar aqui o nosso pastor, queria chamar o nosso pastor Nelson. Glória a Deus, shalom, queridos. Que bênção, que maravilha de Deus. Glória a Deus, tá bom, não tá bom? E vai ficar melhor. Nós já oramos a entrada aqui, oramos para vir à casa do Senhor. Oramos pela escola bíblica dominical. Oramos pelas crianças. E eu convido os homens que estão na nave da igreja, todos, sem exceção, que viessem aqui à frente. Glorificado é o nome de Deus. Vamos nos levantar, todos sem exceção, por favor, venham aqui à frente. Homens de Deus, todos, homens, venham aqui à frente. Venham logo. Venham logo, venham todos. Venha você que é chegou agora pela primeira vez. Venha você que já tem chegado a tempo. Mas venha, todos. Glória a Deus. É posicionamento. Glória a Deus. Venha, pastor. Venha, meu pastor. Venha, nosso pastor. Glorificado é o nome do Senhor, que é Deus. Senhor, tu vê. Queridos, meu irmão Vilmar, pode vir. Pessoal da mídia, pode deixar o tempo aí. Pode vir aqui, homens da mídia. Tem tempo? Pode deixar, as máquinas vão funcionar do jeito que é para funcionar. Pode vir. Homens do louvor. Homens e homens. Pode você chegar mais aqui ao redor do nosso pastor. Enquanto as mulheres que oram, e muito oram, nós vamos nos achegar aqui para próximo do pastor. Está longe. Esse lado está longe, esse lado está longe. Vamos nos achegar. Nós vamos ficar aqui ao redor. É proteção. É guarda. É posicionamento, vamos nos achegar. E nós vamos entender, irmão, que nós temos orado para muita coisa. Temos orado pelo Congresso, pela nação. Temos orado pela família e vamos orar pelo homem de Deus, pelo servo da igreja, pelo anjo da igreja. Porque ele terá que subir nesse púlpito. E a subida é íngreme. A subida é difícil. E não só a subida, queridos, mas o estar lá em cima é difícil. É tão difícil subir, é tão difícil ficar e é tão difícil descer. E é preciso cobertura. E nós, homens, nós vamos posicionar, nós vamos levantar nossa mão em direção a esse homem de Deus. Não é o homem Arley, na verdade, mas é aquele que é a quem o Senhor comissionou para estar aqui. E nesta hora nós vamos clamar ao céu, nós vamos bradar como homens de Deus. Para que a palavra que Ele vai pronunciar, ela seja inteiramente vinda do céu e unicamente segundo o Espírito. E o transparecer não seja só dele, mas seja dos céus. Então, papai querido, levante a sua mão. E como homem forte, como homem macho, como homem na verdade que tem que ser o sacerdote na casa e aqui tem que continuar como sacerdote. Nós vamos pedir, céus se abram agora. Deus de poder e glória, sê com o teu homem, com o teu escolhido. Senhor Deus, se pronuncia através dele. Que ele, Senhor Deus, ó Pai querido, Senhor Deus, ele dê lugar inteiramente a Ti, Senhor, ao Teu Espírito. E não mais o homem, mas o Espírito de Deus, ó Pai, tome forma agora. E fale a Tua igreja. Fale de forma poderosa, Espírito Santo. E que tudo aquilo, Senhor Deus, que tem se levantado contra Ele e o que Ele representa nesta terra, seja, Senhor Deus, desfeito, papai querido Senhor. Seja desfeito internamente e externamente. E que a Tua voz, ó Pai querido, seja ouvida não só na nave da igreja, mas além destas paredes. E que nós, homens de Deus, nos preparemos para receber. E que nós venhamos a resistir e refazer que Ele resista também a todo pronunciamento contrário. Em nome de Jesus, cobre o Teu servo, Senhor Deus, com graça. Cobre, Senhor Deus, ó Pai querido, com fogo, Senhor Deus, ó Pai. E a Tua voz retumbe em todos os cantos desta terra. Para Teu louvor, para a Tua glória e pelo Teu amor. Assim, Senhor, nós nos preparamos, ó Pai, dizendo: homem te levanta, homem permanece, homem estabelece, homem continua. Que a Tua graça permaneça em nome de Jesus. Amém. O Senhor é contigo. Obrigado, homens.
Obrigado, homens de Deus. Obrigado, homens de Deus. O Senhor é contigo. Glória a Deus. Se Moisés tinha 2 homens do lado dele, Arão e Ur, e ele venceu, a guerra. Imagine se com esse tanto de homem aí nós não vamos vencer. A gente precisa entender que é junto que nós vencemos, né? A gente precisa entender que é nessa força. E eu conto muito com as orações de vocês, porque é junto que também nós oramos. Todos os dias nós oramos também pela vida da igreja, pelo seu sacerdócio, pela sua casa, pela sua família, para que Deus possa continuar nos mantendo de pé e sempre nos pés dele. Abra sua Bíblia comigo, vamos lá para o livro de Marcos, capítulo de número 14. Marcos, capítulo de número 14, verso 1 ao verso 9. Marcos, capítulo de número 14, verso 1 ao verso 9. Eu quero falar de uma personagem bíblica hoje, onde essa mulher muito nos chama a atenção, e uma frase de Jesus muito nos marca também, quando Jesus deixa algo sobre ela. E o que ela representa para nós, marca a vida de um cristão também. A vida de um crente precisa sempre ser aos pés de Jesus. Se você quer vencer na sua vida, tem que ser aos pés de Jesus. E o texto vai dizer assim, Marcos 14, verso 1. Faltava apenas 2 dias para a Páscoa, para a festa dos pães sem fermento. O chefe dos sacerdotes e o mestre da lei procuraram um meio de prender Jesus de maneira fraudulenta e matá-lo. Então procuravam a forma de prendê-lo e matá-lo. Contudo dizia, não durante a festa, para que não haja tumulto no meio do povo. Quando Jesus estava em Betânia, reclinado à mesa como na casa de Simão, o leproso, aproximando-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, que continha um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes ali, indignados, começaram a dizer uns aos outros, por que este desperdício de perfume? Este poderia ser vendido por mais de 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E eles as repreendiam severamente. Deixa-na em paz, disse Jesus, porque vocês a estão perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão com vocês, e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume no meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Verso 9, e esse aí é o chave para nós. Em verdade lhe digo, que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Preste bem atenção nesse detalhe. Em verdade lhes digo, que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será em memória lembrado. Pai, aqui estamos diante de Ti, e o que nós queremos de Ti, Pai, é ensinamento, é o aprendizado, e que esta palavra seja ministrada aos nossos corações, de forma que traga luz sobre a nossa vida. Não é sobre nós, é sobre o Senhor. Que a Tua palavra seja assim, meu Deus, luz sobre os nossos pés, lâmpada sobre o nosso caminho. Que esta palavra nos direcione, que esta palavra nos dê a direção certa para a nossa vida. A pior coisa que tem para o homem, Pai, é estar preso nos seus caminhos, e sim, meu Deus, sem saber o seu propósito.
Que hoje a nossa luz seja assim, meu Deus, reluzente sobre a nossa vida, e que o Senhor venha nos dar direção. Que esse mês de outubro seja um mês onde o Senhor possa direcionar cada irmão, cada casa, cada família aqui, e o teu nome seja bendito sobre nós continuamente, em nome de Jesus. Queridos, o que me chamou muito a minha atenção nesta palavra é que Jesus fez uma afirmação muito forte, tão forte, que Jesus mesmo disse que não falou mais para ninguém o que ele afirma nesse texto do verso 9. Se puder deixar aí, eu agradeço, que vai dizer: o que esta mulher fez será contado em memória a ela, em todo lugar do mundo. Você já reparou que existem coisas que o Senhor marca e deixa marcado sobre a nossa história? É interessante que na minha interpretação aqui da Bíblia, esta mulher era apaixonante, inspiradora, cativante e encantadora, uma mulher incrível. Quando você ler o texto da palavra de Deus e você vai buscar, você entende que existem ministrações e palavras que vão mexer na nossa história, e que você vai observar também que existem atitudes de pessoas que vão te levar a entender que você pode ser um crente melhor, alguém que vai fazer uma atitude na sua vida, que vai levar a você a entender que você pode ter atitudes que vão glorificar a Deus, muito mais através da sua vida. Por isso o contexto histórico acontece num período de Páscoa, num período de perseguição, aonde estava ali próximo de Jesus ser sentenciado, e a gente não para pensar em tudo aquilo que está acontecendo. O contexto aqui, faltava 2 dias antes da Páscoa, tudo o que estava acontecendo era para algo acontecer, e os homens estavam tramando, e no entanto que eles dizem, não prendam ele no dia da festa, porque senão vai chamar a atenção, não vamos causar tumulto, mas a programação era que precisava prendê-lo. Você observa que tudo isso acontece para que possa mostrar para nós que nós seremos perseguidos, e você sabe que até hoje a Páscoa é a maior festa para os judeus. A Páscoa retrata o fato histórico da saída de Israel do Egito, quando Deus liberta o povo. E hoje não é diferente, hoje nós estamos na ceia. Quando nós ceamos, nós também lembramos da nossa restauração, da nossa saída do Egito, porque o Senhor está nos tirando da terra da escravidão para a terra da luz. O Senhor também nos traz da terra da escravidão para nos mostrar que nós somos livres em Cristo Jesus. Nós somos livres nele. Por isso a Páscoa era a maior alegria dos judeus e ao mesmo tempo o terror dos romanos. Por isso, quando você olha para a Páscoa, a população de Jerusalém quintuplicava justamente, e os romanos ficavam atemorizados ali com o acontecimento, e o povo olhava e dizia: o que está acontecendo? O povo ia tudo para Jerusalém, e ali eles ficavam perturbados. Isso acontecia e comprovava que o gabinete do governador, o amparato militar, era transferido da Cesareia para a região justamente de Jerusalém. E ali as pessoas não tinham noção tudo o que estava acontecendo. Até o tetrarca Herodes mudava a Páscoa e o seu governo para Jerusalém. Por quê? Porque eles tinham que ficar atentos no tudo aquilo que iria acontecer. Mas o plano do Sinédrio era matar Jesus. Mas depois da Páscoa, o povo já havia voltado para a sua cidade de origem. E o que acontece? Nesse contexto, Jesus estava vivendo a sua última semana na terra. Jesus estava vivendo a sua última semana em Jerusalém. Esta semana era justamente a culminação de todo o seu ministério e a concretização do projeto eterno de Deus. Você sabia que Deus tem um plano justamente sobre a nossa vida e tudo aquilo que Ele vai fazer? Muitas vezes a gente não entende como Deus trabalha, mas sempre quando tem algo bom para acontecer, o inferno se levanta. E a gente precisa estar atento. Nesta semana, muitas coisas estão acontecendo, e a reação da relação a Jesus são muitas. As lutas se levantam, as perseguições se levantam, e a gente como cristão precisa também estar atento a tudo isso. As autoridades religiosas queriam matar Jesus depois da Páscoa. O povo em sua maioria tinha uma grande simpatia por Jesus. Judas decide traí-lo.
Pedro é advertido sobre a sua arrogância e a sua autoconfiança. Só que no meio de tudo isso, no meio de toda essa confusão, uma mulher decide tomar uma decisão e fazer algo diferente. Você sabia que sempre alguém vai roubar a cena? Você lembra de uma mulher que estava lá no vale dos rejeitados, e Jesus estava indo para a casa de Jairo, e ela decide tomar uma decisão, sair daquele vale dos rejeitados e ir ao encontro de Jesus. Ela nem podia, porque se ela fosse apanhada naquele lugar com a sua enfermidade, ela seria morta. E ao mesmo tempo ela disse: se eu for até Jesus, eu serei curada. E ela se levanta e vai até Jesus. E o que acontece? Os homens a apedrejam ou ela é curada? Ela é curada. Por quê? Porque toda decisão você vai correr risco. Porém, toda decisão que você toma em Deus, Deus te honra. Você precisa entender que você não veio só para um culto. Tem decisões suas aqui hoje que vai chamar a atenção de Deus, para que o nome dele seja bendito na tua vida. Deus te dá oportunidades durante o mês de você tomar atitudes que vão glorificar a Deus ou glorificar a você mesmo. Mas no meio de toda esta perseguição, alguém faz algo que demonstra a paixão dela por Cristo. O que acontece, pastor? Essa mulher é uma incógnita. Justamente o nome dela não aparece aqui em Marcos, onde nós lemos. Não aparece aqui, mas ela vai ser citada em João capítulo 12. Essa mulher é chamada pelo nome de Maria, a irmã de Marta e Lázaro. Mas se você olhar, não confunda com Maria Madalena, que também é uma outra ocasião, que ela também unge Jesus. Mas enquanto alguns querem matar Jesus, uma família, aproximadamente 10 quilômetros de distância, prepara uma festa para Jesus. Talvez você olhe no meio das suas adversidades e não entende que enquanto alguns estão falando mal de Jesus, você poderia estar preparando algo para que o nome do Senhor pudesse ser bendito na tua vida. Assim como acontece nos dias de hoje, Jesus é amado por alguns e odiado por outros. É assim ou não é? Hoje o que mais se ouve falar é pessoas que estão falando contra o próprio reino. Hoje quando você fala que você é um cristão, as pessoas zombam, as pessoas falam mal. As pessoas querem tirar casquinha e ficar zombando de nós. Queridos, eu quero tirar 4 lições desse texto que Maria nos ensina para ter uma vida sendo um apaixonado por Jesus. Eu quero perguntar, você é um apaixonado por Jesus? Vou perguntar de novo, você é um apaixonado por Jesus? Então, sempre que você correr risco, não perca a oportunidade de exaltar o nome do Senhor. Sempre que você observar que no meio das suas dificuldades está tendo um problema, é ali que Deus vai te honrar. Muitas vezes a gente não presta atenção. Eu fico vendo, irmãos, pessoas que estão passando por lutas e por dificuldades. E aquelas pessoas, no meio das suas dificuldades, eu fico vendo Deus se levantando no meio dessas dificuldades. E Deus olhando e falando, cara, essa pessoa está passando por tudo isso, mas está glorificando o meu nome. Tem pessoas que no meio da dificuldade, em vez delas honrarem a Deus, elas fazem é murmurar, elas fazem é recuar. No meio da dificuldade, em vez dela olhar e dizer, é uma oportunidade para mim exaltar o meu Deus, é uma oportunidade para mim glorificar o nome do Senhor, é uma oportunidade para mim dizer que Ele é fiel. As pessoas fazem o quê? Não, eu não vou para a igreja, eu não quero nada com o Senhor, eu não quero nada com Cristo, não, as coisas estão difíceis, não pastor, eu estou me afastando mesmo, porque está tudo difícil para mim. Não, querido, deixa eu te falar, é quando você mais manifesta a glória de Deus na sua vida, é quando tudo parece ser difícil. Quando as coisas estão difíceis, é aí que o louvor verdadeiro brota nos teus lábios. É aí que você vai testemunhar que se você conhece a Deus ou não. É aí que você vai dizer, eu sei que o meu Redentor vive. É aí que você vai dizer que você é um apaixonado por Jesus ou não. Quando você bate numa porta e diz, não tem porta aqui. Você está com a porta fechada. Olha, a enfermidade está sobre você. E você parar e dizer, meu Deus, o homem está dizendo que não, mas eu sei que o Senhor pode dizer que sim. Senhor, a enfermidade está dizendo que está aqui, mas ela não me pertence, porque o Senhor já levou ela. Pelas suas pisaduras eu serei sarado.
Eu sei que o Senhor é comigo. Sabe, irmão, quantas pessoas nasceram no Evangelho, quantas pessoas nasceram na igreja, mas não conhecem o Deus da igreja. Quantas pessoas conhecem os versículos da Bíblia, mas não põem em prática os versículos da Bíblia quando passa por essa adversidade. Os homens eram religiosos, no entanto que quando essa mulher toma a atitude de quebrar esse vaso, os religiosos disseram: por que não dá aos pobres algo tão caro? Os religiosos sempre vão criticar a sua atitude de adorador. Os religiosos nunca vão entender a sua atitude quando alguém se ajoelhar. Por isso que a igreja hoje tem ficado num estado de tantas pessoas que não conseguem mais se movimentar. As pessoas estão aqui muitas vezes tentando fazer um louvor e tentando levar as pessoas à adoração, e as pessoas estão tão apáticas, estão olhando para o tempo, preocupadas com o que vai acontecer essa semana, com o que tem para pagar amanhã, sendo que elas poderiam estar se lançando aos pés do Senhor e dizendo: Senhor, eu não estou preocupado com o que vai acontecer essa semana, eu não estou preocupado com o que vai acontecer amanhã, eu estou preocupado porque eu estou na tua presença, e enquanto eu estou na tua presença eu vou me lançar aos teus pés, porque enquanto eu estou na tua presença o teu nome vai ser glorificado. Ainda que as enfermidades, ainda que os problemas venham, eu tenho um adorador que vai ser exaltado aqui nesta manhã, e eu vim nesta manhã para exaltar o nome daquele que é Senhor da minha vida, aquele que é dono da minha história, aquele que é Senhor da minha casa, aquele que manda em mim, aquele que controla todas as minhas coisas. Senhor, ainda que eu tenha pagamento, boleto para amanhã, e ainda que eu tenha situações para resolver, eu sei que o meu Senhor vive, e eu vou me lançar. Eu não estou preocupado com quem vai olhar para mim, eu não estou preocupado com quem está sentado na mesa, ainda que eu esteja aos teus pés, eu sei que o Senhor está nesse lugar, e o teu nome vai ser glorificado. Ei, querido, sempre vai ter alguém que vai roubar a cena. Sempre vai ter alguém que vai roubar a cena. E a gente acha que quem vai roubar a cena é aquele que está muito bem vestido, talvez, ou aquele que está muito bem posicionado. Muitas vezes vai ser aquele que vai chegar por baixo, e talvez está só o caco, mas está entendendo a voz do seu Senhor. Todos foram chamados para sentar à mesa, mas ninguém entendeu que nem o ósculo santo deu a ele. E alguma pecadora senta, vem, nem entra pela porta da frente, entra pela porta do fundo, mas vai aos pés dele, porque é nos pés dele que está o segredo do nosso milagre. Ei, é nos pés dele que está o segredo do nosso milagre, porque não é só na igreja, em casa também é nos pés dele, é no seu trabalho, é nos pés dele. Por isso, querido, a primeira lição: o apaixonado e a apaixonada chamada Maria tinha uma origem em seu encontro aos pés de Jesus. O que quer dizer isso, pastor? É a história dessa mulher, é brilhante e apaixonante. Por quê? Porque ela só aparece 3 vezes na Bíblia, e nas 3 vezes que a Maria aparece na Bíblia, ela está onde, gente? Aonde? Aos pés de Jesus. Ei, as 3 vezes que ela aparece aonde? Aos pés de Jesus. Quando você aparece, quer aparecer aonde? Na mesa ou nos pés? Muitas vezes a gente sempre quer aparecer no lugar de destaque, a gente sempre quer aparecer no lugar de honra, mas quando essa mulher aparece, ela aparece nos pés de Jesus. Muitas vezes você não está entendendo que o lugar que Deus está querendo que você esteja é nos pés dele. O lugar da sua resposta está nos pés dele. Vamos lá para Marcos, ou melhor, Lucas capítulo de número 10, verso 38 ao 42, vai dizer: indo ele a caminho, entrou em Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa, e tinha ela uma irmã chamada Maria, e enquanto ali quedava-se e assentava-se aos pés do Senhor, e ouvindo os seus ensinamentos, Maria vai, e ainda além de ficar inquieta, ela vai aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. Marta ficava agitada, mas Maria estava onde? Aos pés de Jesus. Muitas vezes tem gente agitado, tem gente que está achando que o seu serviço vai honrar mais do que está aos pés do Senhor. Deixa eu te falar, Maria estava aos pés de Jesus para aprender, mesmo que Marta estivesse atarefada com os cuidados da casa, e mesmo que Marta quisesse Jesus, chamasse atenção, mas foi Jesus que falou: ei, quem escolheu a melhor parte? Quem escolheu a melhor parte?
Jesus diz: Maria escolheu a melhor parte, e dela não será tirada. Olha só, eu quero te dizer, irmão, você quer escolher a melhor parte, ou você quer fazer o que você pensa? Se você nunca está em lugar tão alto quanto o de Maria, imagine o quanto eu e você temos para aprender. Muitas vezes nós queremos o nosso posicionamento, mas não queremos estar aos pés de Jesus. A segunda vez, chorando aos pés de Jesus, João 11, verso 1, 2 e o 32 vai dizer assim: estava enfermo Lázaro, lançou-se aonde? Aos seus pés. Ei, ela estava mais uma vez, aonde? Aos pés de Jesus, fazendo o quê? Chorando. Talvez alguém pudesse olhar e dizer: é doida, essa mulher só vive aos pés de Jesus. Mas é melhor aos pés de Jesus, chorando e recebendo o milagre, do que estar posicionada ao lado, dizendo está tudo bem e não está bem nada. Porque muitas vezes a gente está igual aquele barro esticado, e Jesus vai ter que amassar o barro, para ver se o barro é trabalhado, para que o nome dele seja glorificado. Porque, querido, a gente precisa entender, todo joelho vai se dobrar, e toda língua vai confessar, que Jesus Cristo é o Senhor, o Filho de Deus. Passa por tristeza e por dor, e eu quero te dizer, que para você, mesmo crente, mesmo sendo amigo de Jesus, você enfrenta a dor do luto, você também chora. O funeral não é festa, o funeral é lugar de choro, de dor e de saudade. Aquela mulher, mesmo no luto, se lança aos pés de Jesus. Você não tem que escolher lugar, o melhor lugar é nos pés do Senhor. Os pés de Jesus é o melhor lugar de consolo da minha e da sua vida. O que a Bíblia diz? Que Maria estava aos pés de Jesus para chorar. Sabe por quê? Porque aos pés de Jesus é a melhor fonte de consolo que podemos encontrar, é a terapia para as dores da nossa alma. Pastor, eu estou passando por luta. Pastor, estou precisando de resposta. Pastor, estou precisando de ajuda. Pastor, estou passando por um momento difícil. Pastor, estou precisando que Deus traga luz. Pastor, estou precisando que Deus me traga direção. Eu tenho um lugar para te direcionar. Vá para os pés de Jesus, porque nos pés de Jesus Ele vai trazer direção para a tua vida. O problema é que muitas respostas que eu e você obtivemos nos momentos de lutas da nossa vida, sabe onde foi? Nos pés dele. Mas parece que nós esquecemos desse caminho. Parece que esse lugar não existe mais na nossa vida. Parece que esse lugar não tem esse caminho, a gente não sabe mais. A gente olha hoje os filmes falando sobre o quarto de guerra. É muito bonito a gente olhar e dizer: aquele filme é lindo, mas não há nada melhor do que naquele quarto de guerra, é nos pés do Senhor. Aquele filme está dizendo que quem está no quarto de guerra está nos pés do Senhor. Está dizendo para mim e para você que nos pés do Senhor nós vamos vencer. Mas nós estamos crentes que precisa algum filme despertar a nós que foi nos pés do Senhor que aquela mulher venceu. Eu e você precisamos despertar que ainda existe um caminho de resposta para Deus. Hoje nós vivemos um mundo de tecnologia. Antigamente, irmão, eu fico imaginando, eu estava dando uma aula essa semana para os alunos, e os alunos estavam sorrindo. Eu falei: gente, a gente escrevia uma carta, e uma carta para chegar demorava 15, 20 dias. E os alunos olharam e falaram: como assim, professor? Eu falei: você escrevia uma carta e mandava para alguém, demorava 15 dias. Se você comunicasse na carta que a pessoa estava doente, era perigoso a carta chegar lá e a pessoa ter morrido. E eles, eu falei: é verdade. Hoje não, hoje você liga no celular, a pessoa está do outro lado do mundo. É instantâneo e você ainda vê a pessoa. Você já imaginou a tecnologia como é que é? Antigamente você chegava em casa, independente do horário, você tinha que descer para abrir o portão. É assim ou não é? Hoje não, você chega na esquina, aperta, portão. Eu falo: esse Criador, irmão, é bênção demais. Quando chegar no céu, eu vou aplaudir esse cara. Porque chovendo, irmão, você imagina chovendo. Você parava em casa no portão, tinha que descer chovendo para abrir o portão, depois voltar para fechar o portão chovendo. Esse cara não é um gênio, irmão? Não é a bênção, sim ou não?
As mulheres, eu falo, irmão, as mulheres, criador da chapinha, meu Deus, é um gênio, irmão. Secador, minha mulher fica lá, eu falo, é um gênio. Máquina de lavar roupa, irmão, é um gênio, é de Deus esse negócio. Mas aí você vê, na era lá, as mulheres iam para o rio lavar. Eu falo, tem que orar por esse povo. Aí você olha hoje, irmão, o mundo que nós vivemos, a gente muitas vezes não entende que isso é uma sabedoria dada por Deus, sim ou não? Agora, irmão, tem alguma coisa que não mudou ainda, e não vai mudar, é o caminho dos pés do Senhor. Esse não tem WhatsApp, esse não tem e-mail, esse não tem fax, esse só tem um jeito: boca no pó. E a Bíblia vai dizer: põe o teu rosto no pó, porque talvez ainda haja esperança. Não tem condições de receber milagre se não for com a cara no pó. Eu não conheço preto ou branco, rico ou gordo, magro ou feio, não tem. Só tem um jeito de receber milagre, é nos pés do Senhor. Se eu quero obter resposta, é nos pés do Senhor. Se eu quero obter direção de Deus, é nos pés do Senhor. Se eu quero direção do céu, é nos pés do Senhor. Se eu quero milagre de Deus, é nos pés do Senhor. Não tem como, não tem como, não tem resposta de Deus se não for nos pés do Senhor. É nos pés dele que vai ter milagre. Você quer uma pessoa e quer ver milagre, irmão? Você quer ver essa pessoa mudar a circunstância, mudar a história? É nos pés do Senhor. Você viu alguém que a história mudou? Pode ter certeza, aquela pessoa sabe o caminho dos pés do Senhor. Tem algumas irmãs de oração que eu conheço, elas dizem: meu filho, tem o endereço do céu. E ainda tinha o telefone, na época eu ouvia as irmãs, sabe aquelas irmãs de oração do coque? Elas diziam: você sabe, o telefone do céu é 00. Ela disse: é só discar 00, você vai falar com o papai. Ainda tem uma linha do céu, e quando você fala, o céu se movimenta. Irmão, isso aí não tem como. Não tem como você mandar um WhatsApp: está ouvindo Deus? Deus diz: você já botou a cara no pó? Você já falou comigo? Só vai ter diferença na tua vida, só vai acontecer se você descer nesse lugar de milagre. A terceira vez que essa mulher vai para os pés é em Marcos 14:3. Estando ela em Betânia, reclinando-se à mesa em casa de Simão leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um precioso perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Mas ela estava onde? Aonde que ela estava? Aos pés. Maria aparece na Bíblia, e nesse texto, Marcos 14, mais uma vez, ela aos pés de Jesus, agora para agradecer. Agradecer pelo maior milagre público de Jesus, a ressurreição de Lázaro. Sabe que isso me corresponde? Você tem ido frequentar os pés de Jesus? Ou você tem escolhido a melhor parte? Ou você tem continuado dizendo: eu estou aqui, pastor, eu até frequento o culto, eu tenho passado por problema, mas eu prefiro continuar vivenciando do mesmo jeito. Irmão, se você não vivenciar o lugar dos pés de Jesus, você não vai mudar a história. Tem coisa na nossa vida que até continua, mas não muda a história se não for nos pés do Senhor. A nossa vida, quem tem experiência, quem tem mãe de oração, e quem tem intercessor aqui sabe. Eu não sei você, mas irmão, quem já viveu e vive com pessoas que é do círculo de oração, sabe que o que tem nos sustentado são essas pessoas que estão de joelho, que enquanto elas estão de joelho, nós estamos de pé. Que enquanto elas estão em oração, Deus tem nos sustentado. Que enquanto elas estão orando nos pés do Senhor, o nome do Senhor tem sido glorificado. Por isso a segunda lição: a paixão de Maria era expressada em quem sempre oferecia o seu melhor para Jesus. Marcos 14 verso 8, ela fez o que pôde
derramou o perfume, no corpo de Jesus antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Veja, irmão, ela fez com uma gratidão a Deus. Talvez ela, aos olhos, nem sabia o que ela estava fazendo, mas ela já estava ungindo o corpo de Jesus. O corpo estava a ser preparado para ser morto, e ela já estava preparando com a unção para ele ser morto e ser sepultado. Queridos, é agora, esse jantar está montando na casa de Simão, e isso por sua vez está servindo o recém-ressuscitado Lázaro, e esta é a mesa com Jesus e Maria. Maria unge Jesus com um vaso de alabastro. Verso 3, estando Jesus em Betânia, reclinando à mesa na casa de um homem, conhecido como Simão, o leproso, aproximou dele certa mulher, com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro, e ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus, do alto da cabeça, e foi até onde? A planta dos pés. O vaso de alabastro, uma pedra ornamental de cor branca e rosa, muito parecido com o mármore dos nossos dias, e esse vaso estava cheio de perfume, e dentro desse vaso tem um perfume precioso, era feito de nardo puro. Imagine a cena de Maria ungindo Jesus, quebrando aquilo e dizendo: está consagrado, está ungido. Dentro daquele vaso tinha quase meio litro, quase meio quilo de perfume. E ela veio por trás de Jesus, e ele estava reclinado à mesa, e chega por trás e faz isso. Esse perfume cai na cabeça de Jesus, unge ele. Queridos, ela faz o que pode. Marcos capítulo 14, verso 8. Ela faz o que pode, derramou o perfume em um corpo antecipadamente, preparando para o sepultamento. Maria deu o seu melhor para Jesus. Eu te pergunto, o que você tem dado para Jesus tem sido o seu melhor? Como você tem feito para Jesus? Ou você tem levado a sua vida de qualquer jeito? Se ela entrega algo para Jesus significante, você tem entregado para Jesus o que é significante? Ou você acha que você pode levar a sua vida de qualquer maneira? Você é grato a Deus pelo que Ele tem feito por você? Ela entrega o nardo justamente pelo que Jesus fez pelo seu irmão. Você também é grato a Jesus pelo que Ele tem feito pela sua vida? Você vem ao culto, você adora a Deus, você exalta a Deus pelo que Ele vai fazer ou pelo que Ele já fez? Você está aqui pelo que você ainda vai receber. Por isso que muitas vezes você não tem a capacidade de entregar a Ele o que Ele merece, porque você está esperando com que Ele faça. Eu tenho falado aqui, até falei de Naamã. Lembra que Naamã leva quase 5 milhões de reais para dar para o profeta. Quando chega lá ele não entrega, porque ele não recebe a cura. Tem gente que está querendo pegar a cura para depois dar algo para Deus. Deixa eu te falar, para Deus você não compra Deus quando você quer dar milagre. Você precisa entender que Deus só vai fazer algo na sua vida quando Ele entender que você é um adorador nato, e tudo aquilo que você vai dar para Ele, você dá primeiro. O seu coração é grato a Ele pelo que Ele tem feito na sua vida. Você precisa entender que aquilo que você vai dar a Ele é com fé, com gratidão. Você não vai dar a Ele porque você quer comprá-lo. Você está dando a Ele porque você entende que Ele já é Senhor da tua história. Você precisa entender que a sua adoração também é o que Ele quer de você. Ele não quer nada de você a não ser a sua adoração. Quando você chega aqui, irmão, dê o seu melhor para Ele, dê o seu coração, dê a sua adoração, entrega o seu melhor para Ele. Não fica aí de mão parada, vazia, olhando para o templo, olhando para o irmão, quem vai adorar, quem não vai adorar. Se entrega a Ele, faça como Maria, se joga aos pés. Eu ainda falo, eu sonho com a igreja que vai ser adoradora de tal maneira, irmão, que quando chegar lá na porta, tem gente que já vai se lançar no chão, tem gente que vai estar pulando, vai estar exaltando o nome do Senhor. Por quê? Porque você não vai estar preocupado com o que os irmãos vão olhar, os irmãos vão pensar ao seu respeito. Você vai estar preocupado com o que o céu está pensando ao teu respeito. Porque quem está sentado à mesa vai ficar te julgando. Como é que esse adorador aí está fazendo isso? Quem é essa pecadora para oferecer isso? Ah, se ela soubesse o valor. Não me interessa o que você está pensando, interessa o que Deus está pensando ao meu respeito. E o que eu vim buscar aqui também não te interessa. O que interessa é o meu coração de adorador, que eu vim me entregar para Ele, para que o nome dEle seja glorificado. Deus sabe como eu cheguei aqui, Deus sabe como é que eu estou, e muitas vezes eu tenho que chegar, irmão, como um adorador, e me lançar diante dEle. Tem dia que eu nem de pé era merecedor para estar. Tem dia que eu me levantei porque a mão dEle é poderosa sobre a minha vida. Tem dia que a gente nem força tem.
Tem dia que a gente olha para as lutas, para a tempestade, para tanta tribulação, que a gente olha e diz: Senhor, eu não sou nem merecedor. Mas a gente vem para a casa do Senhor arrastado. Mas a gente vem e diz: Senhor, eu vou, porque eu sei que ali eu vou ser fortalecido. E a gente, em vez de pegar a oportunidade e se lançar aos pés dele, a gente fica preocupado com o que os religiosos vão pensar. E o que as pessoas estão preocupadas com o que vão falar, com aquilo que a gente vai oferecer. Não, irmão, está na hora da gente quebrar esses protocolos. Se tem alguém na mesa, eu quero ir para os pés dele, porque eu sei que ele vai receber a minha adoração, e o nome dele vai ser glorificado. Eu quero receber, eu quero dar a ele o que ele merece. O meu louvor, a minha adoração, a minha exaltação. Eu fico vendo as crianças, eu estava falando essa semana com as líderes da nossa dança. Não sei se vocês já repararam, as crianças chegam aqui na frente e dão uma aula para a gente. Elas estão escaladas, elas vêm com maior alegria, as pequenininhas, já viram? Elas vêm, ela faz o pai vir no culto da manhã, faz o pai vir no culto da noite, porque elas querem dançar para o Senhor. É assim ou não é? O pai vem no culto da manhã, aí a professora diz assim: você vai dançar à noite, e elas têm cansaço? Elas falam: não posso, porque amanhã eu vou estudar. Elas falam, não falam? O que elas fazem? Mamãe, eu vou dançar à noite. E você fala: não posso vir. Ela fala o quê? Tem que vir, porque a professora me escalou. Não é assim? E aí, irmão, elas vêm dançar. E eu te pergunto, elas apresentam cansaço? Não, elas apresentam o quê? Adoração. E elas querem dar o melhor. E o engraçado, irmão, tem umas que vêm e elas não estão nem escaladas. E elas vêm para cá com roupa delas normais. Nem foi colocada aqui na frente. E quando eu assusto, eu estou dali de trás só olhando. E elas estão. Aí eu olho e falo: meu bem, quem escalou? Aí ela: não, elas estão lá dançando. E eu fico olhando. Se o povo entendesse que Deus está recebendo a adoração daquelas crianças, espontânea, voluntária, que não pegou uma roupa apropriada e não foi escalada, mas que está adorando ao Senhor, que talvez não fez nem a coreografia certa, mas que está mandando para o seu Senhor, aquele que é Senhor da sua vida, e está oferecendo a Ele o seu louvor, nós mudaríamos muita coisa na nossa vida. O problema é que a gente chega aqui e fica preocupado. Irmão, o noivo já chegou há muito tempo, e o noivo está querendo dançar com a noiva. O noivo está querendo ter relacionamento com a noiva, mas a noiva está aí, estática, olhando, sem saber que o noivo está te aguardando para algo novo acontecer. Hoje é dia de começar a quebrar os protocolos. Hoje é dia de você começar a entender que o noivo está tendo saudade de você. O noivo quer que você esteja aos pés dele, porque esse perfume ele quer que exala. Talvez você não trouxe o vaso, mas você trouxe a sua vida para exalar da tua vida o verdadeiro perfume de Cristo, porque você tem um perfume que exala da tua vida, o perfume de Cristo. Enquanto essas crianças estão aqui adorando, o perfume de Cristo está exalando pela vida do Senhor nesse lugar, e o nome dele está sendo adorado nessa casa, para que o nome dele seja bendito a cada dia. Querido, qual é a terceira lição? A paixão de Maria é tão intensa que ela ignorou as críticas. Para de olhar o que as pessoas olham. Para de observar o que as pessoas pensam. O problema nosso é que a gente está preocupado com o que as pessoas vão pensar. Marcos 14, verso 14 ao 6 vai dizer sobre isso. A primeira crítica de indignação. Indignaram-se entre si, diziam: por que estão desperdiçando esse bálsamo? Por que as pessoas olham e dizem: por que essa mulher está chorando? Por que essa mulher está ajoelhada? Por que esse homem está lá na frente? Por que esse homem foi lá? Tem hora, irmão, que não vai precisar chamar você não. Tem hora que está pregando. Tem hora que as
a equipe de louvor vai estar aqui adorando. Você vai sentir vontade de sair do seu lugar e vir se lançar aqui aos pés. Tem hora que você vai sentir tanto a presença de Deus, que você vai sair do seu lugar e vai se lançar aqui na frente. E as pessoas vão olhar e vai dizer: o que aquele irmão está fazendo lá? Não interessa o que você está fazendo aqui. Interessa que você está na presença do Senhor. E quem está na presença do Senhor, você vai ser criticado. Você vai ser, irmão, não sei você, mas tem hora que eu estou no trânsito, irmão, eu fico olhando. Tem hora que eu estava aqui outro dia, não sei com quem que eu estava ali na porta, passou um carro, irmão. O carro estava tão pesado de som, tão pesado de som, tão pesado de som, que o carro estava socado assim no chão. Eu falei: não acredito que esse cara está ouvindo isso não. E o carro, pum, 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 que aqui, irmão, o carro disparou o alarme. O carro que estava ali fora disparou o alarme de tanta pancada que estava dentro do carro. Eu falei: é doido. Aí Deus falou assim: você já imaginou se um crente fizesse isso? Lá dentro de mim tem crente que até para ligar o som do carro dele ele tem vergonha na rua. O cara põe um som lá, o som vale mais do que o carro dele. E ele põe umas músicas que você não entende nada. E ele, não sei nem se ele escuta, porque eu acho que os tímpanos dele já foi estourado. E ele faz questão de abaixar os vidros. Já imaginou, irmão? Se você colocasse o seu louvor, independente do que o povo pensasse, você adorasse a Deus? Irmão, eu gosto do meu time, está até crescendo o Cruzeiro, olha. Está chegando lá, está na linha lá. Nós vamos brigar esse final de ano aí, a gente conversa, né? Eu não sou nem de ficar. Aí agora, você já imaginou se você fosse apaixonado por Jesus, o tanto que você é apaixonado pelo seu time? Você já imaginou se você vestisse o time, a camisa de Jesus com o evangelismo, o tanto que você veste a camisa do seu time? Se você tivesse, tem gente aí que tem bandeira, irmão, que é do tamanho dessa igreja. Tem gente aí que quando o time dele vai jogar, ele põe a bandeira para o lado de fora, ele sacode, ele compra fogos, ele grita. Eu fico imaginando, você já imaginou se você fizesse isso no dia que você fosse vir para a igreja, e você botasse a bandeira do lado de fora e dissesse: hoje tem culto, hoje o meu Senhor vai operar, hoje vai ter milagre, hoje Deus vai operar sinais e maravilhas. Eu quero dizer para a minha vizinhança: Deus está operando algo poderoso. E eu quero dizer para a minha vizinhança: o Senhor é poderoso e o meu Deus vai fazer milagre esta semana. Esta semana o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu quero declarar essa semana a bandeira de Jesus. Jesus é Senhor desta nação. O Senhor é Senhor do Guará. O Senhor é o Senhor da minha vida. O Senhor vai operar. Irmão, muitas coisas já teriam sido mudadas nesse Guará se a gente declarasse isso. Não é porque você não possa torcer para o teu time, torça para o teu time, mas seja apaixonado por Jesus como você é apaixonado pelo teu time. Muitas coisas seriam diferentes se você se lançasse aos pés de Jesus, como você para assistir o seu jogo. Você para lá, põe lá, ninguém passa na frente, ninguém entra, ninguém muda aqui. Seja por Jesus assim também, porque você vai ver que muitas coisas vão mudar na sua vida. Porque quando a gente, tem gente que, irmão, que se você passar na frente dele lá, na hora que o jogo está passando, ele pega o controle e joga na tua frente. Irmão, não sou contra, mas também seja apaixonado por Jesus. Que os teus filhos vejam você orando com essa mesma intensidade, com essa mesma força, para eles verem que você acredita. Filho, ó, a luta está grande, mas o meu Deus faz. É nos pés dele que eu vou ter milagre. E eu encerro aqui dizendo a você, qual é a quarta lição? A paixão de Maria foi extraordinária, ao ponto de mostrar às pessoas que o momento certo, ela sempre se dedicou ao Senhor. Marcos 14, verso 6, Jesus disse: deixai-a, porque a molestais. Ela praticou a boa ação comigo. Maria fez para a pessoa certa. Você precisa fazer para a pessoa certa. Ela praticou uma boa ação para comigo. Vamos entender isso. Jesus não estava ignorando os pobres. Ele só estava dizendo que ela teve oportunidade. E a gente muitas vezes tem oportunidade, está no culto, tem um tempo com Deus, tem tempo de oração,
e a gente não adora ao Senhor. A gente tem momento que Deus fala conosco e a gente não aproveita. As mulheres que acompanhavam Jesus no dia da ressurreição foram ungir, mas no momento certo, onde Jesus estava, a mulher já tinha ungido antes. Tem oportunidades que não vão voltar mais. Tem coisas da nossa vida que a gente vai ter que estar atento. Você está num culto de ceia desse. Hoje pode ser o dia do seu milagre. Hoje pode ser o dia da sua cura. Hoje pode ser o dia da sua restauração. Hoje pode ser o dia que Deus está virando a chave da tua vida. Hoje pode ser o dia que Deus está dizendo: eu estou com saudade de você aos meus pés. Hoje pode ser o dia que Deus está dizendo: ei filha, ei filho, para de tanto afazeres e volta para o lugar que eu estou com saudade de você. Quando você estava aos meus pés, você teve muito mais resposta do que quando você estava agitada. Você saiu da igreja Marta, da igreja Maria, para virar a igreja Marta. A igreja Marta é a que está agitada, preocupada em fazer. Mas você precisa voltar para ser a igreja Maria, que precisa estar aos meus pés, para o meu nome ser glorificado. E sabe o que o anjo está dizendo? Muitas vezes a gente não está preocupado em fazer para o Senhor o que é verdade. A cultura de elogiar somente depois que as pessoas morrem. A gente quer fazer tudo depois que as pessoas morrem. As mulheres só foram ungir Jesus depois que Jesus morreu. Mas ela ungiu Jesus quando Jesus estava vivo. Aprenda a amar quando as pessoas estão vivas e não quando morrem. Aprenda a valorizar enquanto está vivo. Porque depois que morre, a gente chega lá no sepultamento, vai chorar. A gente chega lá no sepultamento, manda flores. Aprenda a mandar flores enquanto está vivo. Aprenda a dizer eu te amo enquanto está vivo. Aprenda a dizer você é importante enquanto está vivo. E aqui eu concluo, para que é impressionante. Maria fez isso numa casa pequena e humilde, há 2000 anos atrás, e num grupo fechado de amigos. E no que ela está fazendo, proclamando as sagradas escrituras e mostrando para mim e para você, a profecia de Jesus continua até hoje, mostrando que eu e você ainda podemos ir aos seus pés. E nos pés dele sempre vai ter resposta. Algumas perguntas para nós pensarmos. Você é um apaixonado de verdade por Jesus? Você está sempre aos pés dele? Você tem capacidade dessa semana de fazer uma loucura por ele? Ou você é alguém que é um crente 007? Só no dia de vir para a igreja que as pessoas sabem que você é crente. Porque teve até uma irmã que o pastor visitou a casa dela. E aí o pastor perguntou: irmã, você lê a Bíblia? Leio. Então, vamos ler a Bíblia? Ela disse: pastor, eu estou sem um óculos. Pastor, então pegue a Bíblia para a gente ler. Quando a irmã foi pegar a Bíblia, o óculos estava dentro da Bíblia. Era ali a Bíblia, né? A última vez ela perdeu o óculos e o óculos estava dentro da Bíblia. Então já tinha tanto tempo que ela esqueceu o óculos dentro da Bíblia. E tem gente que está assim, nem a Bíblia ele usa mais. Tem gente aqui que não sabe mais nem o caminho dos pés do Senhor. E está falando de luta, está falando de adversidade, está falando de problema, está falando de céu. Mas quando chega num culto como esse, está falando de tantas bênçãos. Mas esquece que na dependência do Senhor é que nós precisamos dele. E está querendo viver milagre. E Jesus está talvez dizendo para mim e para você, como ele fez no dia do casamento em Caná da Galileia: ainda não chegou a minha hora. E ele vai te deixar esperando mais um pouco. Porque muitas vezes você está querendo se lavar por fora. A gente se lava por fora. E ele mandou pegar as talhas. Porque as talhas serviam para lavar por fora. E ele mandou botar água dentro das talhas. E quando ele botou água dentro das talhas, ele transformou aquelas águas que estavam dentro das talhas e transformou a água em quê? Em vinho. E ele mandou o povo se banhar dentro das talhas. Ele mandou o povo agora o quê? Beber. Por quê? Por que eles mandaram o povo beber e não tomar banho, se era o lugar onde eles tomavam banho e se purificavam? Porque agora a limpeza não era mais o que você fazia por fora. Porque quando você toma o vinho, a limpeza agora é interna.
Nós vamos tomar a ceia. Você pode ter se batizado na ceia, no seu batismo. No batismo a gente lavou por fora. Mas o batismo que se lavou por fora não vai te purificar totalmente. Hoje na ceia, Deus quer te limpar por dentro. E a purificação para a nossa vida é para que a gente seja limpo internamente. Então o que o Senhor estava dizendo para aquele povo que estava naquele lugar, naquela festa de casamento? Vocês se lavavam por fora, mas não se purificavam por dentro. Hoje vocês precisam entender que aquela limpeza não limpava vocês, lavava vocês. Mas hoje eu quero purificar vocês por dentro. Que o problema de vocês são interno, não externo. E a nossa limpeza tem que ser interna. Os nossos problemas vêm de dentro para fora. E muitas vezes a gente não consegue romper, porque os traumas estão aqui dentro. As feridas estão aqui dentro. A gente mostra aqui fora uma roupa bonita, um sorriso alegre, mas muitas vezes estamos chorando aqui dentro. Estamos doentes aqui dentro. Estamos carregando traumas aqui dentro. E não conseguimos nem dobrar o nosso joelho para falar com aquele que é Senhor da nossa vida. Porque o que nos impede é uma falta de perdão, é uma falta de amor. E aí a gente põe impedimento. E nós estamos julgando igual os religiosos. Se ele soubesse que ela fosse pecadora, quem é eu e você para julgarmos? Se você soubesse que ela era pecadora, e você também soubesse, você teria tomado uma atitude, como ela, teria trago algo, para também colocar sobre mim, e o meu nome ser glorificado. Então hoje não é dia de julgamento, hoje é dia de nós nos perdoarmos, de nós nos lavarmos, de nós declararmos para Ele: Senhor, eu estou aqui para ser purificado, eu estou aqui para voltar para a essência, eu estou aqui para voltar para os teus pés, eu estou aqui para me arrepender, e eu estou aqui para declarar: Senhor, eu não posso sair dos teus pés, eu não posso sair da tua essência. Limpa-me, purifica-me, completa a boa obra na minha vida, transforma a minha história, muda os meus pensamentos, muda a minha história. Eu não quero ser só as bênçãos, eu quero o dono da bênção. Eu não quero só as tuas mãos, eu quero a essência da sua vida. Eu quero mudar a minha história. Vamos ficar de pé. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. O que eu poderia te oferecer por tudo que tu és? Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Você encontrou esse bem precioso? Você tem hoje motivo para dizer para Ele: Senhor, me perdoa. Senhor, eu preciso estar mais aos teus pés. Senhor, muitas vezes a gente anda tão ocupado, a gente anda tão
comprometido com tantas outras coisas, e está faltando essa essência de estar aos teus pés. Eu preciso hoje, Senhor, reconhecer que eu preciso dar mais tempo ao Senhor. Será que você pode nesse momento orar e dizer: Senhor, eu quero tanto as bênçãos, mas eu estou esquecendo de tirar esse tempo de qualidade. Quantos testemunhos, Senhor, eu ouvi essa semana de pessoas que declarou: quanto tempo eu não fazia o culto doméstico, quanto tempo eu não tirava para orar com a minha família. E eu pude orar com a minha família, porque a igreja colocou o culto doméstico. Senhor, eu quero pedir ao Senhor: tenha misericórdia da minha vida. As coisas da vida querem me dominar. A vida secular quer muitas vezes roubar de mim o meu compromisso contigo. E eu sei, Pai, que o que tem me mantido de pé é a minha vida de oração, é o meu compromisso contigo. Esse exemplo dessa mulher aos teus pés me dá, sim, meu Deus, motivos de me permanecer firme diante do Senhor. Senhor, eu sei que a vida é boa, mas não há nada melhor quando a gente vê uma casa alicerçada em Ti. Não há nada melhor quando a gente vê um crente que está firme no Senhor. Pai, a pior coisa que tem é ver um homem vazio, uma mulher vazia. Senhor, eu olho para o salmista Davi quando ele diz: Senhor, não me lance fora da Tua presença, nem tire de mim o Teu Santo Espírito. Senhor, ele viu o que era ali Saul, quando ele perdeu a Tua presença. Eu não quero perder a Tua presença. Não quero ser um homem vazio. Não tem trono sem Tua presença. Não tem posição sem a Tua presença. Por mais que a gente tenha dinheiro, não tem dinheiro sem Tua presença. Não tem cargo sem a Tua presença. Não tem status sem a Tua presença. Não tem casamento sem a Tua presença. Não tem ministério sem a Tua presença. Senhor, eu só posso viver se for na Tua presença. Senhor, me mantenha de pé, me mantenha vivo, me mantenha na Tua presença. Que a nossa igreja seja uma igreja que esteja aos Teus pés. Que cada membro, que cada família, que cada homem, que cada mulher sempre esteja aos Teus pés. Todo roubador da nossa vida, do nosso tempo, seja arrancado de nós. Senhor, tudo aquilo que está roubando o nosso tempo de qualidade contigo, seja tirado. Desperte, Pai, cada irmão aqui, para se voltar para os Teus pés. Cada lar aqui, Senhor, que a gente se volte para os Teus pés. Nós precisamos, Pai, de uma igreja que seja direcionada. Pai, quando eu olho para a Tua palavra, eu posso ver homens que sonharam, mas não foram homens que sonharam que mudaram a história. Foram homens que viveram revelações. E nós queremos viver revelações para o tempo que nós estamos vivendo. Não adianta eu sonhar, mas não viver revelações em cima do que o Senhor tem para nós. Nos dê revelações sobre esse tempo, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, porque nós queremos nos Teus pés viver o extraordinário, sobre a vida dos jovens, sobre a vida dos adolescentes, sobre a vida das mulheres dessa igreja, sobre a vida dos homens, sobre a vida dos casais dessa igreja, sobre essa família, Family Church. Eu peço ao Senhor, Pai, que a cada dia nós nos voltemos para os Teus pés, que a cada dia, Senhor, o que o Senhor tem para fazer conosco, seja aos Teus pés, seja na dependência do Senhor. Nos perdoe, Pai, por muitas vezes sermos roubados com o nosso tempo de qualidade contigo, de ouvirmos a Tua voz, de estarmos aos Teus pés. Senhor, quantas coisas o Senhor falou conosco, quantas coisas o Senhor ministrou na nossa vida, quando estávamos aos Teus pés. Não tire de nós o Teu Espírito Santo.
Não tire de nós a tua presença. Que a sua presença sempre seja conosco. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.